Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Eu espero que seja mais uma vez, ou seja, que você tenha visto a aula de ontem, onde a gente começou a falar do Evangelho. Sejam bem-vindos. Para quem não viu, vale a pena pegar, ela está gravada. Mas eu vou trazer aqui um pequeno resumo do que a gente tratou na aula de ontem para a gente começar hoje a dar mais um passo em relação a essa compreensão desse trabalho que é o Evangelho Sentido. Na aula de ontem nós falamos sobre uma introdução à focalização, sobre um jeito diferente da gente escutar. E existem em nós várias formas de expressão e várias formas também de escuta, né, de emissão de informações. A gente emite informações não é só com a nossa linguagem verbal, com a nossa linguagem corporal. E a gente recebe informações do mundo também não é só com aquilo que a gente escuta e compreende racionalmente, mas também com aquilo que é absorvido pelo nosso corpo, sem que o nosso intelecto participe. Às vezes a gente sente coisas que não são assimiladas racionalmente num primeiro momento e depois, então, vai ficando mais claro. Nós estamos falando aqui de uma dinâmica de escuta experiencial. E a gente está muito acostumado a desenvolver relações, trocas e compreensões de uma forma muito racional. E essas são, inclusive, uma das principais dificuldades que a gente tem de estar, às vezes, encontrando um sentido mais transformador, um sentido que possa preencher o nosso coração em relação ao Evangelho. Porque tem muitas situações ali, tem muitas passagens ali que elas podem parecer contraditórias, que elas podem parecer incoerentes, vista de um modo racional. Então, a nossa maneira de olhar para o Evangelho, e hoje a gente vai falar um pouco mais disso, do nosso jeito de olhar para o Evangelho, é um jeito simbólico. Então, tem algumas palavras de Jesus que elas são muito simbólicas, mas mesmo aquelas situações que não são necessariamente parábolas, né? Porque a parábola ele vai usar de símbolos para comunicar uma informação, mesmo que não sejam parábolas, mas que sejam as próprias vivências que ali estão acontecendo e relatadas, a gente também pode ver isso como um símbolo de um processo interior. Eu vou falar um pouco mais disso hoje, para que vocês possam entender como que a gente se relaciona com o Evangelho. Então, não é só a escuta corporalmente sentida, mas a direção que a gente dá para essa escuta, né? Então, a simbologia em relação ao Evangelho vai nos dar um jeito onde tudo aquilo que se apresenta pode estar dizendo algo a nosso respeito, pode estar trazendo para a nossa vida, para o nosso interior, uma mensagem que até então não estava sendo captada. Mas quando a gente traz para a dimensão simbólica, ou seja, a gente começa a criar, a dar um sentido para aquela expressão. Eu vou trazer, por exemplo, uma passagem que pode ser muito mal interpretada, como foi ao pé da letra. Na verdade, gente, cada um vai interpretar as passagens do Evangelho de acordo com seu nível de consciência. E dependendo do nível de consciência que a gente olha para o Evangelho, nós podemos fazer guerra justificada pelo Evangelho, como a gente já fez. Como homens, como humanidade, a humanidade fez isso. Justificou guerras, justifica exclusões, com algumas palavras mal interpretadas, com algumas palavras levadas ao pé da letra. Então existe assim um risco enorme da gente se perder quando a gente fica apenas num modo literal e racional de olhar para o Evangelho. Mas quando a gente olha para o Evangelho como um símbolo, como uma poesia, a gente pode extrair dali um sentido mais transformador para a nossa vida, como se tudo ali tivesse dizendo respeito, essa é a ideia. Tudo que acontece e tudo que é lido diz respeito a um processo interior nosso.
Quando a gente olha para o Evangelho dessa forma, a gente começa a relativizar aquilo que está sendo dito e trazer para dentro, trazer para a nossa intimidade lições que só dizem respeito a cada um em cada momento. Por exemplo, tem uma passagem que Jesus diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Se eu olho para essa passagem com sentido literal, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos justificar guerras, nós vamos justificar a forma de ser agressivos, de criar situações destrutivas. Então, existe uma simbologia nessas palavras e que às vezes não são devidamente atentadas, decodificadas, e a gente corre um risco de se perder. Então esse é um ponto que deixa muitas pessoas confusas. Aqui, a forma com que a gente vai olhar para essas palavras, ela vai trazer para nós de que forma nós somos tocados, e a partir dessas sensações nós vamos juntos encontrando uma forma, um sentido que possa representar para nós em que momentos, né, da nossa vida que essa fonte de amor, e a gente já pode interpretar desse jeito, se a gente for olhar simbolicamente o que cada uma dessas representações que o Evangelho traz, Jesus, ele pode representar essa fonte de amor. Jesus pode representar para nós o ser divino que nós somos. Uma possibilidade. Então, como se todos nós tivéssemos uma dimensão crística. E essa dimensão crística, ela pode ser vista como Jesus. Então, Jesus é uma expressão de uma fonte de sabedoria, uma fonte de amor, uma fonte de verdade que pulsa dentro de nós. E quando a gente ouve dizer, por exemplo, eu vim trazer a espada, não vim trazer a paz, podemos começar a compreender que às vezes essa fonte de amor, para poder nos trazer progresso, vai trazer para nós o que a espada representa, conflitos. Mas não são conflitos externos, são conflitos internos. São guerras internas que a gente vive no nosso processo de crescimento. Toda vez que a gente tem que tomar uma decisão nova na nossa vida, nós vamos precisar renunciar a alguma coisa. Isso é um conflito. Toda vez que a gente quer avançar, nós vamos ter que aprender a perder. Não há nada que a gente possa ganhar sem que a gente tenha que perder. E isso é conflito. Então, o que Jesus nos oferece, o que essa fonte de amor nos convida, é a experiência de desfrutar de um reino interno de paz. Mas para isso, muitas vezes nós vamos ter que passar por alguns conflitos. Ou seja, de viver situações que vai pôr em risco os nossos territórios seguros, aquilo que a gente já tem como certo, aquilo que a gente já tem como ideal. Então é um conflito quando a gente vê que aquilo que a gente tem como ideal não é o melhor para nós. Eu achei que era, eu vivi até agora como se fosse e vejo agora que talvez não seja. Isso é espada. Toda essa força pode ser vista como uma espada que ela vem dividir, separar, né? Separar aquilo que está de acordo com a minha real necessidade de desenvolvimento, de crescimento, daquilo que realmente representa aí fontes de satisfação temporária que nunca vai de fato alimentar a nossa alma, que vai criar desgaste, que vai criar perda de tempo. Então, essa é uma das formas que a gente poderia entender, né? Eu acho que se a gente traz, por exemplo, uma passagem dessa em um dia de encontro, e daqui a 2 semanas a gente trouxer a mesma passagem, pode ser que a gente veja um outro ângulo.
Então não existe nunca no nosso trabalho uma interpretação fixa, mas cada um vai vendo de um jeito, cada um vai respirando essas imagens que são trazidas de um jeito nessas histórias, e a partir daí nós vamos trocando, expressando e construindo juntos uma costura, uma visão, uma forma de estar criando sentido para a nossa experiência. O que eu quero dizer, quando a gente fala da focalização, voltando um pouquinho a essa introdução que a gente fez, é que a focalização, tem um artigo que o Gendlin traz, que ele vai definir esse processo de focalização de um jeito único. Ele vai dizer, é um processo de revelação. E é muito interessante porque as palavras do Cristo, assim como vários textos sagrados, textos espirituais que foram trazidos ao longo da humanidade por vários mestres, eles também são recebidos como revelações. Então Jesus vem fazer várias revelações acerca de um movimento a ser feito dentro do nosso coração para que a gente possa alcançar uma realização interior. E a focalização, quando o Gendlin traz essa palavra, eu achei muito curiosa. Apenas nesse texto, é um artigo que diz a teoria de mudança da personalidade. Ao falar desses movimentos de mudança, tem um momento que ele vai dizer: a gente vai acompanhando esses movimentos dentro de nós até o momento que acontece uma revelação. Então, num primeiro momento, quando a gente ouve um desses textos, por exemplo, trazendo aqui a focalização no contexto do Evangelho Sentido, começa a vir sensações que é uma forma de do nosso corpo sendo, comunicando algo que está acontecendo na nossa experiência interna. Essa comunicação, ela vai vir num primeiro momento em forma de uma sensação que ela não tem ainda um sentido, ela não tem ainda um símbolo, eu ainda não sei do que se trata. Então vou dar um exemplo, é quando, por exemplo, eu estou escutando uma passagem qualquer, onde Jesus, por exemplo, está brigando com os vendilhões do templo, ele está expressando a sua indignação com aquilo que está sendo feito. E ali, ao ler aquela passagem, e ao escutar aquela passagem, começa a vir um aperto no meu coração. Então, eu ainda não sei do que se trata, mas meu corpo já sabe. Assim como a gente leu na aula passada, sobre os discípulos que iam ouvindo Jesus sem saber que ele era Jesus. Eles não sabiam racionalmente, mas o corpo deles já sabia e o coração queimava ao ouvir aquelas palavras. O corpo já sabe. Existe uma dimensão dentro de nós que já sabe. E essa dimensão, ela expressa corporalmente. Então o corpo, ele traz o acesso a uma sabedoria. Seja uma sabedoria de reconhecer o que é belo e o que é bom para nós, como essa sabedoria corporal que os discípulos escutaram. Espero que vocês tenham escutado a última aula. Os discípulos estavam andando em direção a caminho de Emaús, e eles escutaram alguém falando com ele. Eles não sabiam que aquela pessoa era Jesus, eles estavam cegos. Aí, olha quanto simbolismo tem aí. Quantas vezes a gente escuta coisas que a gente não sabe que essas coisas, que a gente está cego, que essas coisas são provenientes, que essas palavras que chegam, que esses livros que chegam, que palestras que chegam, que mensagens que chegam para nós são provenientes dessa fonte de sabedoria crística. E às vezes a gente não percebe porque a gente está cego, porque a gente está vendo apenas com esses olhos da superfície. Mas se a gente pudesse sentir, e eles falaram, você não lembra quando ele falava que o nosso coração fervia? Que o nosso coração queimava, ou seja, o corpo reconhecia a fonte, a origem, a identidade daquelas palavras. A identidade daquelas palavras são crísticas. Era
de uma fonte de paz que estava ali vibrando e passando uma informação implícita por trás das palavras formais. Então, por trás da nossa linguagem, tudo aquilo que a gente fala com a outra pessoa, às vezes a gente não consegue nem escutar o que o outro está dizendo. Ele está falando uma coisa para nós. E as palavras podem até estarem repletas de educação, mas às vezes tem uma energia tão grande de arrogância, de agressividade, nessa forma de expressar, que quem está ouvindo não consegue ouvir. E às vezes nem entende por que se sente ofendido. Mas nem é pelas palavras, mas é pela forma, pela energia que está junto daquelas palavras. Então tudo isso é a comunicação implícita, é a comunicação experiencial, que às vezes a gente não entende, não consegue levar muito em conta, e fica ali perdido em alguns momentos, sem saber por que eu não estou com vontade de continuar determinada relação, determinada conversa, determinada situação, ou às vezes o contrário, de eu falar, olha, eu não sei porquê, mas eu preciso ficar aqui, eu preciso continuar essa conversa, eu preciso seguir esse contato com você, porque tem algo que eu não sei explicar, mas parece alimentar minha alma, parece fazer meu coração ferver. Esse tipo de informação, isso pode ser cada vez mais utilizado por nós como uma fonte de sabedoria. Seja para a gente compreender aquilo que eu preciso me aproximar ou compreender daquilo que eu preciso me retirar, me afastar. Então, voltando ao exemplo, né, vamos supor que a gente está lendo uma passagem ligada aí a esse momento onde Jesus se aparece irritado, aparece indignado com as pessoas que estavam fazendo de um templo um lugar de comércio. E ao escutar aquilo, vamos supor que ao escutar aquilo, meu coração fica apertado. Mas eu ainda não sei do que se trata. Eu sei que tem a ver com essa leitura, mas eu ainda não sei o que é nessa leitura que moveu algo em mim, que o meu corpo reagiu a essa leitura com o coração apertado. Então, nós temos um título para esse trabalho, o Evangelho Sentido. E nós temos um subtítulo para esse trabalho. Sabe qual é? Deixe que o seu corpo interprete o Evangelho. Essa interpretação, vocês já ouviram a possibilidade de uma interpretação acontecer sem passar, né, pela nossa capacidade analítica de pensar sobre isso? Mas é uma interpretação que surge como revelação. Ou seja, o corpo interpretou aquilo, reagiu àquilo e traz aquilo como uma sensação. Essa sensação que a princípio eu não entendo. E a maioria de nós sabe como que a gente lida com aquilo que a gente não entende? Geralmente a gente deixa de lado. Isso acontece muito com os nossos sonhos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dos sonhos para nós. Mas os nossos sonhos são assim, tem sonhos que são muito claros. Tem sonhos que eles quase são placas de trânsito dizendo, vai por aqui, meu filho. Tão claro, tão claro. Eu já tive um sonho uma vez que eu sonhei, né, que um médico me mandava trocar o meu remédio de pressão. E eu não sabia o que estava criando uma inflamação no meu corpo. Apareceu um médico e me receitou um remédio que eu nunca ouvi falar no sonho. Olha que coisa mais clara. Quando eu olhei o remédio e fui olhar de manhã no Google, era um remédio de pressão diferente. E será que é o remédio de pressão que está causando esse transtorno, essa inflamação no meu corpo? E era. Quando a gente mudou o remédio, a inflamação foi cedendo. Um sonho muito claro, não tem nada o que interpretar, é um sonho muito simbólico. Outros sonhos, às vezes, eles são cheios de mistério. Nossa, aí que eu estava ali, de repente eu apareci cá, e aí as portas se fecharam e eu acordei. Mas o que você entendeu? Não, eu não entendi nada. Geralmente, quando a gente vive um sonho onde a gente não entende nada, a maioria das pessoas fala, bobagem, e segue a vida. São poucas pessoas que se demoram um pouco mais em permanecer com a atenção naquilo que não entende.
Muitas pessoas não têm paciência, às vezes, para poder lidar com arte abstrata, com aquilo que está ali expressando algo que não tem. Mas o que, que isso significa? Não sei. Tem um monte de linhas, um monte de cores, mas não tem um significado claro, assim como um sonho desses. A gente não está acostumado a nos deixar demorar e deixar que surja um sentido dessas coisas. Geralmente descartamos. Ou a gente fica tentando entender, criar hipóteses ou analisar de uma forma mental, o que geralmente não produz muito efeito terapêutico. Então eu quero dizer para vocês que o que mais nos importa aqui nesse trabalho, por ser terapêutico, é esse efeito de mudança que possa causar. Então tem muitas coisas, gente, que a gente pode pensar e que pode ser muito interessante, mas não produz mudança nenhuma. Eu nunca vou esquecer de um amigo que ele me dizia, quando a gente estava formando na faculdade, e ele falava, eu estou fazendo terapia com o professor tal. Eu falei, nossa, esse professor é ótimo. E como que essa terapia está sendo boa? Ele falou, nossa, está sendo ótima. Ele me fala cada coisa interessante, ele me conta, né, cada sessão ele me conta cada coisa interessante. Aí eu fiquei imaginando, quando eu fui compreendendo o que ele estava dizendo, que muitas vezes a sessão era o professor dando aula e falando coisas, explicando coisas super interessantes. Mas, gente, isso não muda nada. Então, falar sobre o Evangelho de uma forma intelectual pode ser muito interessante, pode estabelecer uma série de critérios especulativos, uma série de possibilidades, de interpretações, num nível racional, pode ser muito interessante. Mas o que me interessa é de que forma que isso toca. Eu trouxe uma frase do Gendley na semana passada que nós vamos estar sempre lembrando dela. Aquilo que não puder ser experienciado, ou seja, sentido, ou seja, aquilo que não me tocar experiencialmente, eu deixo de lado. Eu deixo de lado, gente, não é desprezando, não é no sentido de estar dizendo que isso não tem valor, mas é dizendo que aqui o valor desse trabalho e o que me importa nesse trabalho não é a gente criar hipóteses interessantes sobre o que pode ser isso ou aquilo, mas é explorar aquilo que me toca. E como é que eu vou saber aquilo que me toca? O corpo. O corpo sinaliza isso, como o exemplo dessa pessoa que pode dizer, meu peito ficou apertado. Quando meu peito ficou apertado, eu não sei ainda, assim como um sonho que eu não entendo, assim como uma arte abstrata que eu não entendo o que esse artista está tentando dizer, mas eu aprendo, desenvolvendo essa escuta experiencial que é parte do aprendizado desse trabalho, a permanecer com isso um pouco, a fazer companhia para essas sensações que surgem quando eu leio esse versículo. Essas sensações que surgem é o início de uma revelação, ou seja, de uma forma com que meu corpo reage a essas passagens, de uma forma como meu corpo está interpretando isso, como que chega para você esse acontecimento, essa história, chega como uma dor no peito, um aperto no peito. E para outra pessoa, chega talvez de uma forma completamente diferente. E para outras pessoas, nos primeiros momentos, chega como uma certa distância, uma certa indiferença, ou seja, às vezes pode ser necessário um tempo, um processo, né? Tem uma pessoa no Evangelho Sentido que ela falou, eu demorei um pouco, Mateus, para poder me abrir para esse universo sentido. São tantos anos vivendo só em função do intelectual, do analítico, do explicativo, que eu não tinha muita paciência para permanecer com isso que começava a ser revelado através do corpo. Então, eu tinha uma certa dificuldade e isso precisou de um tempo até que eu pude aprender a assimilar e desenvolver, gente, olha que palavra interessante,
Essa é uma palavra-chave para esse trabalho. Desenvolver receptividade. Porque quando eu digo estou tentando entender, repara, tem um esforço. Tem um esforço ativo de quem está buscando, de quem está aqui nesse momento, fazendo um esforço. Aqui é o contrário. O nosso desenvolvimento ele passa por uma energia, por uma postura interior muito feminina, que é de desenvolver, olha essa palavra, receptividade. Receptividade significa a gente estar cada vez mais sensíveis àquilo que surge. Eu gosto de comparar esse trabalho da focalização como, no fundo, um parto. Por isso que eu acho ele tão feminino, porque é um parto. E se a gente pensar na palavra que a gente está trabalhando hoje, que é a revelação, o parto é uma revelação. A revelação de uma vida que está sendo gestada e logo vem à luz. Cada um dos discípulos, a gente pode ver dessa forma, eles estavam gestando neles a luz do Cristo. E cada um com as suas dificuldades, resistências, para poder dar vazão a essa luz. E eles precisaram também de muito tempo para permitir, para desenvolver esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, de abrir o coração deles para aquilo que o mestre estava falando. Porque muitas vezes o mestre falava algumas coisas e mostram os discípulos assim, desconfiados, sem entender. Mostra várias situações, ou seja, eles não estavam ainda preparados, eles foram se preparando. Aquilo ali foi sendo gestado, aquilo ali foi sendo elaborado dentro deles. E conosco também a mesma coisa, não existe uma mágica. Isso não está de acordo com a natureza do desenvolvimento psíquico. É processo, gente. E nesse processo nós vamos aprendendo devagar a desenvolver esse outro movimento dentro da nossa consciência, dentro do nosso psiquismo, que a gente não foi muito estimulado a ele, que é esse movimento da gente se recolher um pouco. Sabe? Quando Jesus fala também, entre no seu quarto, né, e se recolha para poder escutar, né, o Pai. Esse movimento de recolhimento, ele vai sendo aprendido, sendo exercitado. Essa semana eu ouvi uma frase do Juan Garriga que eu gostei muito. A gente se fortalece com a prática, não tem outra forma. Então, a prática é o exercício desse recolhimento receptivo, onde a gente vai desenvolvendo a nossa atenção interiorizada. Olha isso, atenção interiorizada. Quando a nossa atenção fica muito exteriorizada, a gente fica muito preso nas letras, na superfície, fica muito preso naquilo que está muito visível. Quando a gente interioriza a nossa atenção, a gente começa a desenvolver uma receptividade para aquilo que se revela. E começa a se revelar como uma dor no peito, mas ele vai continuar se revelando, por exemplo, dando um nome para essa dor, uma imagem para essa dor, que vai chegando devagar. E essa dor, então, que no momento que eu leio essa palavra dos vendilhões, e ali aquela dor no peito, de repente eu consigo ouvir que dessa dor surge uma revelação a respeito do que se trata. Então não sou eu que penso o que é isso. Sou eu sendo informado pelo meu corpo a real interpretação disso que foi sentido como um aperto no peito. E aí, em determinado momento pode ser que fique claro, esse aperto no peito não é qualquer coisa. E ele não está ali do nada, gente. Ele está ali por um motivo específico e corresponde a um sentido específico.
Então, pode ser que eu diga, interprete equivocadamente, isso é uma culpa. Não, continua aqui doendo e nada se move. É o corpo que vai confirmar se aquilo que está sendo interpretado está de acordo com a verdade dessa sabedoria interna. Então, se eu digo não é culpa, é medo. Quando eu vejo Jesus entrando ali, eu senti medo. E quando então isso está de acordo, o que acontece com a gente? Um choro, um alívio, ou pode ser até que aumente por um momento, que é o corpo confirmando. O corpo confirma essas compreensões através de mais reações, de mais movimentos, que pode ser de um aumento, pode ser de uma diminuição na sensação, mas um movimento vai acontecendo e geralmente em direção a um alívio. Porque é um alívio compreender aquilo que não estava claro. É maravilhoso quando isso é possível. Então, dessa forma, a gente vai aprendendo a desenvolver essa escuta interior em relação a essas experiências que vão surgindo a cada momento. Às vezes, como eu disse, nos primeiros momentos, para quem não está acostumado, pode ser que venha muito rápido e a gente não entende, mas algumas pessoas elas já pulsam esse sentir, só precisavam de um espaço para poder escutar, e outras pessoas elas vão ter mais dificuldades, porque elas estão tão racionais, tão mentais, tão intelectuais, que a tendência é continuar reproduzindo isso. Até que então nós vamos desenvolvendo esse outro movimento, que eu costumo dizer, é sair do modo analítico, do modo explicativo, para ir para o modo experiencial, para o modo sentido, onde não sou eu que pensa sobre isso, sou eu que escuto aquilo que se revela em mim a respeito disso. Vejam como é diferente. Então, desenvolver essa receptividade faz parte dessa metodologia de escuta. Então, esse é o trabalho que a gente vai estar fazendo conosco para poder estar aprofundando cada vez mais naquilo que surge, naquilo que se revela quando eu escuto. Isso vai depender da nossa disponibilidade a cada encontro. Então eu vou estar trazendo toda uma metodologia que vai ajudando, que é a focalização, ajudando a gente a desenvolver cada vez mais caminhos e passos que vão nos ajudar a escutar de uma forma mais sentida. Porque nós não fomos treinados a isso, minha gente. Não tivemos na nossa história, na nossa formação escolar, nenhuma matéria que nos ajudasse a olhar para dentro, a identificar as nossas experiências de uma forma precisa, a sustentar o nosso olhar. Olha que bonito isso. Sustentar o nosso olhar diante de conflitos internos, diante de inseguranças, diante de medos, sustentar o nosso olhar. Geralmente, quando a gente encontra qualquer coisa que seja desconfortável, a tendência que a gente tem é desviar o nosso olhar. E algo em nós diz, não quero ver isso. Ou, melhor ainda, não quero sentir isso. Essa, na psicologia, a gente chama a voz da resistência. Então, desenvolver esse olhar que permanece diante daquilo que é desconfortável, porque é isso, o Evangelho vai nos ensinar que a vida de Jesus não foi só flores, que o desconforto que ele passou, como a gente disse, também nós vamos traduzir, simbolizar como desconfortos que todos nós vivemos. A questão é como que a gente lida com essas situações. Qualquer situação ela pode ser atravessada, mas dependendo de como a gente se rebela, a gente resiste, ela vai ser atravessada de um jeito muito mais difícil.
Então, nós vamos aprendendo a reconhecer como eu vivo a minha experiência interna. Falei um tanto aqui, mais um tanto aqui dessa dinâmica psicológica que vai sustentar a base terapêutica do trabalho, e agora eu vou falar sobre uma outra possibilidade da gente ver o Evangelho como um grande sonho. Eu comecei a falar disso num vídeo curto e agora eu posso falar com mais tranquilidade. Os sonhos, eles fazem parte de um mistério da humanidade desde sempre. E também tem se escrito sobre eles desde sempre. E a psicologia entende que os sonhos são materiais riquíssimos de quê? Revelações. De novo, olha quanto que a gente vive nessa vida de revelações. Ou seja, são expressões que surgem através de nós, mas que não dependem de nenhuma força de vontade da nossa parte, que não depende de nenhuma interferência do nosso ego para que isso aconteça. Isso simplesmente acontece como uma revelação. E os sonhos são assim também. Os sonhos, quando a gente acorda, pum, está lá. Já está lá, já foi revelado. E a gente vai repassando uma história que foi vivenciada de alguma forma muito misteriosa aqui dentro. Uma história cheia de emoções, às vezes, cheia de mistérios, cheias de, às vezes, de clareza para nos indicar caminhos assim. Então, os sonhos, nós temos várias formas de lidar com eles, várias formas de interpretá-los, várias formas terapêuticas de trabalhar com os sonhos, ou seja, de tentar extrair as mensagens que foram reveladas de um jeito mais compreensivo. Eugene Gendlin, o pai da focalização, ele já morreu e ele deixou muitos livros e artigos. E um livro que a gente se inspirou para poder trazer o subtítulo do Evangelho é um livro sobre os sonhos. Então ele diz nesse livro sobre os sonhos um subtítulo que vai ser Deixe que seu corpo interprete seus sonhos. Então, com o olhar da focalização, a gente vai poder se aproximar de tudo de uma forma experiencial. Seja do Evangelho, como a gente está fazendo aqui, ou seja dos sonhos. Também perceber e trabalhar conosco de que forma que esse sonho me afeta corporalmente. De que forma que o meu corpo sente o efeito de ter sonhado com isso. É diferente de o que será que isso significa. Aí eu vou pensar sobre o sonho. Mas sentir sobre o sonho, o meu corpo já sabe o que isso significa. E se eu parar para ouvir, ele vai me mostrar isso em forma de sensação. E se eu continuar ouvindo essa sensação, ela vai se apresentar como uma palavra, como uma imagem, como uma frase, como uma compreensão a respeito de algo que eu estou vivendo, mas que eu não tenho ainda uma consciência total sobre isso. Eu tenho uma pré-consciência que é uma consciência implícita, porque ela é sentida no meu corpo, mas eu ainda não sei do que se trata. Dentre essas formas de lidar com sonhos diferentes, tem uma que eu gosto muito, né? A Gestalt usa muito esse tipo de interpretação e muitas outras escolas de terapia também usam, adotam, que é ver o sonho como uma expressão da minha experiência interna, ou seja, todo o sonho e cada um dos aspectos do sonho representa uma parte minha. Então, eu posso, trazendo um sonho aqui de uma pessoa que me conta que tinha o cachorro de um amigo que estava querendo avançar nele.
E ele se aproxima desse cachorro e começa a fazer carinho nele. O cachorro estava bravo, rosnando, e ele começa a fazer carinho. E ele compreende que esse cachorro, ele estava muito bravo, mas no fundo ele só queria ser amado. Então ele vai fazendo carinho nesse cachorro e o cachorro vai acalmando devagar com esse carinho. Quando ele vai acalmando devagar, ele vai perdendo o medo, o cachorro vai perdendo a raiva e eles vão encontrando uma negociação. Esse é o sonho. O seu cachorro, filho, o seu cachorro desse amigo é diferente se fosse um cachorro de outro amigo. Cada um desses personagens do sonho, eles não estão ali à toa. Eles são escolhidos assim, gente, com uma inteligência milimétrica do nosso ser interior, do nosso inconsciente sábio, para poder revelar algo sobre a nossa experiência que a gente não está conseguindo alcançar. Então, cada uma dessas imagens, elas são recheadas de informações. Elas são recheadas de um sentido vivo, cheio de emoções, que pode ser decodificado, compreendido, mas também, da mesma forma, se a gente ficar se aproximando desses sonhos só de um jeito intelectual, nós não vamos conseguir muito. Vou olhar no Google o que é a tradução disso. Aí você olha, pode ser interessante, gente, mas às vezes não tem nada a ver. Porque a interpretação que deram lá para cachorro, para cobra, para qualquer coisa, é uma interpretação generalista. E aqui o que importa é como que eu sinto o contato com esse cachorro. E aí ele traz algo que é muito curioso. Esse cachorro que estava bravo, ele diz: eu tive a sensação, que só o sonhador pode dizer isso, que ele queria era só ser amado. Que ele estava bravo porque ele estava exigindo ser amado. E que quando ele começa a receber esse carinho, ele se acalma. Eu posso ver esse sonho e ajudar essa pessoa a trabalhar esse sonho olhando para esse cachorro como um aspecto dele, feroz, que às vezes se torna agressivo, irritado e raivoso, e que no fundo toda essa raiva, toda essa irritação é só um pedido desesperado de amor. Ele até usou isso, o cachorro estava desesperado. Mas esse desespero raivoso só queria se sentir amado. Então, quando ele então traz esse afeto, o cachorro vai se acalmando. Olha quantas informações, olha quantas possibilidades da gente ver. Não é o cachorro do vizinho, é uma parte minha. Não é o cachorro do amigo, é uma parte minha. Assim como até esse amigo pode também estar representando um aspecto meu. Que aspecto seu que corresponde, né? O que esse amigo representa que está aí dentro de você. Então, olhar para o sonho com essa dimensão integrativa, com essa dimensão onde cada um dos aspectos do sonho são dimensões nossas, são expressões da nossa experiência, vai fazer com que a gente crie um relacionamento com aspectos que às vezes a gente não estava conseguindo deixar vir à tona. Então, essa é uma maneira muito interessante e pode ser muito proveitosa, transformadora e terapêutica de trabalhar com sonhos. E aí agora imagina o Evangelho como um sonho. O Evangelho como um grande sonho. Então, em vez de você dizer, nossa, Mateus, eu sonhei essa noite, que eu estava andando por umas ruas escuras e de repente eu comecei a presenciar uma discussão entre pessoas e eles começaram a discutir e de repente eles começaram a brigar até que chegou a polícia e prendeu todo mundo e eu fiquei olhando aquilo ali, sentindo isso e aquilo, esse foi o sonho, foi.
Em vez de eu relatar um sonho comum, nós tiramos o sonho e coloca o Evangelho como um sonho. Essa é a ideia. Então, qual que é o sonho de hoje? E ele vai ser sonhado por cada um. No sonho de hoje, sabe o que aconteceu? Eu vi Jesus. Ele entrava pela cidade, num momento de festa, sentado num burrinho. As pessoas gritavam e cantavam ao redor dele. E enquanto ele ia passando, pessoas iam jogando folhas para que esse burrinho passasse. E era uma euforia. Estavam eufóricos, estavam vibrantes, estavam saudando Jesus como um rei. E ele passou triunfante. Mas tinha um detalhe nesse sonho um pouco estranho. Ele estava sentado num burrinho. Ele não estava imponente como um comandante, um rei entronado em seu cavalo vigoroso. Ele estava sentado, tinha esse detalhe estranho no sonho. Todo sonho tem um detalhe estranho, não é? Esse era o detalhe estranho. O Jesus estava sentado num burrinho. E esse burrinho ia andando com ele, as pessoas saudando, eufóricas, e elas gritavam: Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas, Hosana, e uma festa. Eu acordei. Esse é o sonho. Nesse sonho, veja, cada um vai ter o mesmo sonho. O Evangelho Sentido, então, pode ser visto assim: cada um tendo o mesmo sonho, porque eu vou ler a mesma passagem, mas cada um vai colorir isso do seu jeito. Para uns, o destaque vai ser o burrinho, para outro, o destaque vai ser a pessoa gritando, para outro, o destaque vai ser a expressão de Jesus sentado no burrinho. Ele sorria, ele estava sério. Cada detalhe descrito ali pode trazer uma nova experiência, um novo colorido, ou pode ser que, inclusive, a gente imagine e crie outras configurações a partir das leituras ali. Como eu disse, não nos interessa esse rigor em relação à compreensão literária do texto. O que nos interessa é o que ele vai provocar em nós. O que nos interessa aqui, gente, é o movimento da alma, é o movimento sentido, são as reações que surgem ao nos aproximarmos desse conteúdo. Dessa forma, tudo passa a ter valor. Tudo que surge é digno da nossa consideração. Qualquer possibilidade, qualquer experiência, qualquer sentimento, mesmo esse sentimento às vezes de estar distante e fechado, isso também é uma experiência. Né? Não é à toa que a gente também pode ter se fechado para determinados assuntos, para determinadas experiências. Isso também pode estar dizendo de uma defesa, de um lugar em mim que diz: eu não quero sentir isso. E se a gente começa a aprofundar e escutar melhor, talvez nós vamos encontrar ali uma dor, uma dificuldade que estava por trás desse congelamento, desse sentimento de estar anestesiado, de estar distante. Tudo tem valor. Nesse trabalho, tudo é digno de respeito. Mas quando a gente olha para o Evangelho como um sonho, nós vamos ver então cada um desses personagens. Então, em alguns momentos, olha que interessante, em algumas passagens, né, Jesus vai abordar doentes, paralíticos, e vai curar. Tem uma passagem que é a cura do paralítico. Então, nós podemos pensar como um sonho: nossa, eu sonhei que um paralítico estava recebendo a cura. Olha, e aí eu posso começar a pensar: que parte em mim representa esse paralítico? Que parte em mim está paralisada? Que parte em mim começa a ser vista por Jesus? Que parte
paralítica que está aqui na minha vida me impedindo. Eu estou paralisada no meu profissional. Eu estou paralisada nas minhas relações afetivas. Não caminha, não anda, não consigo criar conexão de alma com as pessoas. Eu estou paralisado em algum ponto. Quando eu crio essa paralisação, eu vou precisar, né, de ajuda, de um movimento que volte a pôr em movimento aquilo que estava parado. Então Jesus pode ser interpretado como uma força poderosa, criativa, que põe em movimento aquilo que está parado. Então cura significa pôr em movimento. Então assim, nós vamos, dessa forma que a gente vai criando receptividade. Não é entender o Evangelho como uma história que se passou há 2000 anos atrás, gente. Estão entendendo? É entender o Evangelho que está acontecendo no nosso coração agora. E cada uma dessas passagens, tem uma passagem que João Batista perde a cabeça. João Batista perde a cabeça. Que momentos que a gente perde a cabeça, que a gente põe a perder a nossa vida. Isso tudo para uns pode ser interpretado de um jeito, como um sacrifício, de outros como uma injustiça. Aí cada um vai dar esse tom e vai dar esse colorido, e não existe jeito certo. Esse é um grande problema na forma de lidar com o Evangelho, quando a gente quer desenvolver um jeito certo para poder compreender isso ou aquilo. Nesse caso, o certo, sabe qual é? Aquilo que o corpo traz. Por isso que eu disse em um dos vídeos também, numa frase que Rogers abriu minha consciência de um jeito, quando ele diz: a sua experiência é a autoridade suprema. Nesse trabalho terapêutico não é o outro que vai me dizer sobre Jesus e eu vou conseguir de fato me conectar com essa força de uma forma sentida, viva. É a minha experiência. Tem um exemplo que é dos mais encantadores que eu já vivi, e é um exemplo tão simples, gente, que é de uma pessoa que ela já trabalhava com o Evangelho há muito tempo, mas ela tinha uma relação, né, de serviço, de ajuda, de trabalho voluntário, de estudo do Evangelho, mas era uma relação superficial. Ela cumpria tarefas, ela fazia, mas ela, no coração dela, ainda se sentia distante demais dessa fonte de amor representada por Jesus. Vocês se sentem próximos a Jesus? Vocês se sentem distantes? Qual é a relação que hoje vocês têm com Ele? Eu sei que ninguém sente próximo o tempo inteiro, mas é possível, em alguns momentos, essa conexão ser sentida, ou essa relação com Ele é só racional, é só de uma crença e tem uma distância afetiva, emocional, experiencial. Então, quando a gente fez o Evangelho com era um grupo de pessoas, e nesse grupo, essa pessoa teve uma experiência tão linda, que ela disse: eu estava aqui vivendo, né, uma situação que eu estou vivendo difícil, e de repente eu vi uma mão se estendendo para mim, e ela tinha uma túnica branca, e essa mão se estendeu para mim. Quando eu me dei conta, essa mão estendida que eu toquei era a mão de Jesus. É uma imagem muito simples e pode parecer para algumas pessoas algo despretensioso, sem importância e sem valor, se eu ver isso apenas do ponto de vista racional, apenas do ponto de vista mental. E se essa imagem vem, mas isso não promove nenhuma mudança sentida em mim, só deixa de lado. Lembra daquela frase inicial? Aquilo que não puder ser experienciado, nós deixamos de lado. Mesmo uma imagem? Às vezes vem uma imagem, mas essa imagem te toca, ela provoca algo em você? Não, então deixa. Me veio uma frase. Essa frase
Você sente tocado por ela? Seu corpo reage a ela de alguma forma? Não, deixa de lado. Mas essa imagem de uma mão estendida com a túnica branca, vocês não imaginam. Essa mulher, ela entrou num pranto, gente. Porque ela se sentiu naquele momento verdadeiramente cuidada. Verdadeiramente acolhida. Ela se sentiu verdadeiramente amada, de um jeito que ela nunca tinha se sentido amada por Jesus. E ela sentiu, e o coração dela ali desabou em lágrimas, com um sentimento de tamanha preenchimento, de tamanha gratidão, que não há quem ouse dizer que isso é fantasia, que isso ela criou. Gente, o corpo dando testemunho de um movimento de abertura, de alívio e de transformação. Quando a gente fala de uma viagem, é aquela que a gente traz ideias, imagens, imaginações, mas aquilo fica só no campo intelectual. Entendem a diferença? Aí sim nós estamos falando de uma viagem, porque aquilo ali não está de fato nos ajudando no nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Terapêutico. Como é que é isso? O sentido do objetivo terapêutico? Promover em nós uma mudança experiencial. Promover em nós uma transformação. Então, se uma imagem chega, uma palavra chega e promove esses sentimentos, essa mudança corporalmente sentida, gente, é isso que nos interessa. Então, cada evangelho sentido, nós temos a chance de dar mais um passo em direção a esses movimentos. E cada movimento que surge abre caminho para algo novo. Bom, eu vou trazer agora um vídeo. Um vídeo que pode nos trazer aqui a possibilidade da gente estar olhando uma dessas histórias, só que agora, assim, de um jeito bem vivo, né? Mas nós vamos ver como que a gente pode ver essas histórias. Eu vou pedir para vocês olharem para essa história, para esse trecho, para esse recorte que eu trouxe aqui para vocês e vejam o que mais chama atenção em vocês, como vocês recebem esse movimento, essas palavras, esse processo. Então, nós vamos trazer esse vídeo, ele faz parte de um recorte de um trabalho que está fazendo um enorme sucesso e um enorme bem para muita gente, que é uma releitura do Evangelho. Ela não é totalmente fiel à Bíblia, tem algumas... o autor se deu o direito de criar, de incluir algumas percepções ou algumas interpretações. Por exemplo, o discípulo, o apóstolo Mateus, ele é retratado como um autista. No Evangelho não fala que ele é assim, mas pode ser, também não fala que ele não era, não tinha a classificação autismo, mas pode ser? Pode. Então ele se deu o direito de dar a cor dele. Então ele está trazendo ali a revelação do diretor desse Evangelho. E então nós estamos falando de uma série que chama The Chosen, que eu indico para quem não viu. Nós estamos já, foi liberada agora a legenda para a terceira temporada, né, que acha num aplicativo que chama Angel, e lá você tem gratuitamente. Essa temporada todas as temporadas foram todas construídas com participação voluntária das pessoas que foram doando dinheiro e construíram. Só a partir da terceira temporada que o Netflix comprou a primeira temporada e disponibilizou lá no Netflix a primeira. A segunda e a terceira, então, a gente está vendo nesse ano. Esse é um recorte de um episódio, um recorte de um episódio da primeira temporada que a gente vai trazer aqui para vocês observarem esse movimento e depois a gente fala um pouquinho dele com esse olhar simbólico, com esse olhar terapêutico, tá?
Nós comemos o último pão da Salomé ontem à noite. Mestre, precisamos ir à cidade comprar comida. Podemos usar o ouro que deixaram na fonte. Muito bem. Deve ter uma cidade em 1,5 km. Siquém. Vão vocês. Eu espero aqui. Alguém deve ficar com o senhor. Por segurança. Vou ficar bem. Me encontrem naquele poço quando voltarem. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom... Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É. E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar pra mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus?
Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito! Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. Espera um pouco. Contou a ela? Uhum. E ela pode contar aos outros? Mas que comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E concluir a sua obra. O senhor contou a ela quem é? Uhum. Então isso significa? Significa que vamos ficar alguns dias aqui. Faz muito tempo que semeiam. Mas agora os campos estão prontos para a colheita. Chegou a hora? Vamos. Isso! Roll me like a stone in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup. Should've known we'd bring trouble, trouble gonna find you here. Trouble.
trouble. Bonito, né, gente? Eu sempre me emociono quando eu ouço esse recorte, quando eu vejo esse filme. E tantas coisas poderiam ser compreendidas com esse fragmento. Tem tantas informações. Esse é um texto que foi colocado, então, em filme nesse episódio, da mulher samaritana. O encontro no poço com a mulher samaritana. Então ele começa dizendo, eu tenho uma água que vai saciar sua sede de um jeito diferente, que realmente vai saciar e você não mais terá sede. Então ele está dizendo dessa promessa, desse trabalho interior que nos levará a um lugar onde a gente vai encontrar a satisfação interna da gente ser a gente mesmo, da gente encontrar essa realização de estar em paz nessa nossa casa interior. Então, essa fonte de água viva, ele diz, brota em cada um, cabe a gente encontrar. Mas nesse episódio é tão curioso, e essas interpretações para mim foram tão bonitas, porque a mulher samaritana, ela não era qualquer mulher samaritana, mas uma mulher que se sentia profundamente indigna, profundamente excluída, profundamente rejeitada. E a gente pode compreender como uma parte em nós que faz com que a gente se sinta inadequados em alguns momentos. Uma parte em nós que faz com que a gente se sinta inferior. Uma parte em nós que faz com que a gente se sinta excluído. Essa parte, ela vive a sofrer. Ela vive numa situação, como essa mulher, de profunda solidão. O que em você faz com que você se sinta só? O que em você faz com que às vezes você se esconda do mundo? Olha o que ela fazia. Ela ia buscar água em uma hora que ninguém ia, para não se relacionar, para não sofrer mais uma vez o descaso, o preconceito, o julgamento, para não ser julgada. Quando Jesus começa a falar, ela diz, já sei, você é mais um que vai me condenar, porque ela está acostumada a se condenar. Mas quem é que mais condena essa mulher samaritana? Quem é aquele que mais nos condena, senão a nós mesmos? Ela se condenava, ela se sentia indigna, ela se sentia impura. Quantas vezes a gente não se sente assim, indignos de se aproximar de Jesus, indignos de sermos bem vistos por nós mesmos? Quando você olha para você se vê com bons olhos? Com que olhos você se vê? Com olhos de julgamento? Com olhos de depreciação? Com olhos de condenação? Porque era assim que eram os olhos dessa mulher com ela. E tem um detalhe nesse episódio que eu acho incrível. Ela não olha para Jesus em momento algum. Momento algum. Ela conversa com ele olhando para o chão, olhando para o chão, olhando para o chão. Até o momento que ela diz, todo mundo me rejeita. E ele diz, não eu. Não o Messias. E nessa hora há um gesto onde ela, de cabeça baixa, ela o encara. E naquele momento que ela o encara, o semblante dela muda. Ali o corpo dela revela algo novo. Ela foi vista. E vista com os olhos de Jesus, ela também pôde se ver de um outro lugar que nunca tinha sido possível. Então a gente pode compreender essa passagem como a gente, no fundo, aprendendo a se expor aos olhos de Jesus, aprendendo a nos deixar
sermos vistos por esses olhos de amor, por esses olhos de não julgamento. É essa consciência crística que a gente está aprendendo a desenvolver. Não é um Jesus externo, minha gente. É essa consciência de Jesus em nós. É esse amor do Cristo, é esse olhar interno da gente aprender a se ver. A se ver com esse olhar de Jesus. Como eu disse, cada personagem é um aspecto nosso. Enquanto tiver um aspecto que vive a se esconder, nós vamos estar mantendo situações de sofrimento. Mas quando a gente começa e chega uma hora, né, que esse olhar crístico alcança, tem uma hora que a nossa consciência alcança esses aspectos em nós que se sentem excluídos, que se sentem pequenos, que se sentem sujos, que se sentem rejeitados, que se sentem sofridos. Todos nós temos aspectos em nós que se sentem assim, sofridos, constrangidos, olha, envergonhados. Todos nós temos vergonhas. E o que a gente costuma fazer com aquilo que a gente se envergonha? Oculta, esconde. Ou seja, não olha, não se deixa ser visto pela consciência, que é essa fonte de não julgamento, essa fonte de aceitação, esse olhar que é capaz de me aproximar sem condenar. Então, o objetivo da gente despertar essa consciência crística, de despertar esse Jesus em nós, é desenvolver esse olhar de não julgamento para cada um desses aspectos em nós, que se sentem assim, sofridos, escondidos, contraídos, envergonhados, tensionados, desconsiderados, invalidados, excluídos. Basta um olhar. Um olhar. E quando esse olhar chega e se encontra com esse aspecto, ele se transforma. Tudo aquilo que é trazido, que é revelado e levado a essa consciência do Cristo, é transformado. E é esse o nosso maior propósito. Está trazendo à consciência todos os aspectos que eu podia também simbolizar como ovelhas perdidas, que vão sendo trazidas de volta, levadas, sendo incluídas outra vez, né, por essa grande consciência. Cada vez que isso é feito, alívio. Cada vez que isso é feito, nós vamos ver esse aspecto se transformar, como o rosto dela se transforma e ela se enche de uma alegria. A partir dali, a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma. E ela ficou conhecida como a mulher samaritana, aquela que foi vista, aquela que recebeu o contato direto e pôde anunciar essa boa nova. Ele chegou. Essa esperança chegou para todos. Qual? Nós não precisamos mais de burocracia, nós não precisamos mais de autoridades externas para poder olhar para nós com amor, para poder encontrar um lugar de paz dentro de nós, para poder encontrar a comunhão com o Ser Supremo dentro de nós. Essa é a ideia, essa é a proposta desse trabalho, que é aqui representada e simbolizada. Só trouxe mais um exemplo de como a gente pode trazer uma passagem, em vez de ficar analisando sobre algo externo, trazer tudo para dentro de nós. Cada um desses aspectos vão sendo vivenciados. O Evangelho vai sendo vivenciado aqui como uma jornada que vai sempre trazer algo novo, sempre um movimento novo, de acordo com a nossa necessidade. Bom, eu acho que é isso que eu tenho a trazer nessa noite, nessa aula, sobre um pouco mais desse trabalho, do Evangelho sentido que vai acontecendo
gradativamente, que vai sensibilizando as nossas almas gradativamente para essa abertura, para que a gente possa levantar o nosso olhar, nos deixar sermos vistos, nos deixar que a consciência alcance aquilo que precisa de cuidado. E qual cuidado que mais nos interessa psicologicamente falando? A gente poder olhar para a gente sem julgamento. Essa é a marca desse olhar. Eu não te condeno. Eu não te julgo. Então existe uma consciência aqui dentro de nós que é capaz de olhar para nós sem nos condenar. Mas, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu olho para você sem julgamento. Eu me vejo agora sem julgamento. Quando isso é possível, nós temos aberto um caminho de transformação. E é isso que eu desejo para nós, que cada vez mais essa possibilidade seja viva, da gente encontrar, né, nesse poço de água viva e despertar esse olhar de pura aceitação em relação às nossas dificuldades, às nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas culpas. E tudo isso, diante desse olhar, se transforma. Toda dor se transforma diante da presença do ser. Toda dor se transforma diante da presença do ser. Uma boa noite, até a próxima. E eu sigo também, né, ali no Instagram, esperando o que mais marcou vocês desse encontro. Coloca lá, o de ontem eu vi, respondi, eu vi quanto foi rico e cheio de comentários lindos. E seja o que for, ou perguntas, questões, observações, o que mais te marcou nesse encontro. E a gente se vê amanhã. Até mais.